Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André, Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês nestes momentos para expor a palavra de Deus a cada um de vocês. Eu peço permissão para entrar em sua casa ou aonde você estiver para trazer-lhe uma palavra de bênção, uma palavra de fé para abençoar o seu dia ou sua noite ou sua tarde, independente do horário em que você estiver assistindo. Para mim é um privilégio me dirigir a cada um de vocês. Eu agradeço a audiência de cada um, todos vocês que têm nos acompanhado nesses últimos 4 anos. Eu peço que você nunca esqueça de deixar o seu like ou seu dislike, comentar, compartilhar, para que assim o YouTube possa compreender que esses sermões que aqui são publicados estão sendo de relevância para cada um de vocês também. E você que é novo, eu peço que você venha fazer parte desta família que já vem passando aí dos seus 30 inscritos. Eu peço que você se inscreva aí em nosso canal na barra de inscrição abaixo do vídeo e deixe aí seu like, seus comentários, e você tem toda a sua liberdade de compartilhar com seus irmãos em Cristo e aqueles que não são crentes ainda, para que esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. Bom, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui, eu agradeço pela audiência de cada um. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo em Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 32 até o 34, que diz da seguinte maneira: À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda a sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Vamos orar e pedir que o Deus Todo-Poderoso nos ilumine em mais esta exposição. Amado Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seguimos em Tua presença e em Tua presença permaneceremos para sempre. Amado Pai, pedimos perdão, Pai, por todo o pecado que tenhamos cometido. Nós pedimos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ilumine através da unção do Teu Espírito Santo, no entendimento das Sagradas Escrituras, que a exposição deste dia, Pai, seja uma exposição clara e que o Senhor, através da pregação, Pai, possa falar aos corações, no nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, queridos amigos, hoje nós temos um tema de suma importância para nós estarmos tratando, e o tema do meu sermão deste dia é a principal necessidade dos seres humanos. Este tema emerge deste texto que nós acabamos de ler aí, de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 32 até o 34. William Barclay, ao comentar esta seção, ele declara o seguinte: Jesus estava disposto a usar seu poder em qualquer lugar e situação, sempre que alguém necessitasse dele. Não escolhia nem o lugar, nem a pessoa. Ele compreendia a revelação universal da necessidade humana. As pessoas se carregavam em torno de Jesus porque conheciam nele o homem capaz de fazer as coisas. Então Jesus, ele conhecia, ele compreendia a reclamação universal da necessidade humana. Portanto, mesmo que com uma ideia aí meia confusa e distorcida, ambos aqueles que acompanhavam Jesus, tanto os seus primeiros discípulos, seus primeiros seguidores, quanto a grande multidão, eles entendiam que Jesus Cristo era o supridor da necessidade humana de salvação, ainda que muitos estavam ali à procura de cura física,
ou de alimento cotidiano, mas existia algumas pessoas ali, como seus principais discípulos, como Pedro, Tiago, João e André, eles entendiam quem era Jesus. Muitos podem pensar que em sua trajetória aqui nesta terra, em sua vida, sua maior necessidade talvez seja, queridos amigos, uma casa própria, um carro zero na garagem, ou talvez um marido ou uma esposa, uma graduação aí na universidade, coisas passageiras, coisas efêmeras que se consomem com o tempo porque elas nascem aqui e terminam aqui. Esse texto nos mostra, queridos amigos, que a maior necessidade dos seres humanos não são bens materiais, mas sim redenção, salvação e vida eterna. Nós necessitamos nos religar diariamente com o Criador, com o Pai, o Deus Todo-Poderoso. E por isso, queridos amigos, eu te convido, nestes momentos, a refletir sobre qual tem sido o teu objetivo, o propósito nesta vida. Você tem focado em necessidades efêmeras, necessidades passageiras, como as que eu citei? Casa própria, um carro 0 km na garagem, talvez uma esposa, um marido, uma graduação na universidade, bens materiais, uma cura física, coisas que nascem aqui e terminam aqui? Ou você tem um objetivo maior? Você tem procurado ler as Escrituras, estudar as Escrituras, meditar, aplicar em sua vida, compartilhar com os outros? O que é que você tem feito? Reflita sobre isso. Qual é o foco da sua vida? E é o que o texto vai nos dizer aqui, nos versos 32 ao 33, que Jesus Cristo é quem supre essa necessidade, esta lacuna que está presente em nossos corações como seres humanos. Veja o que diz aqui, versos 32 e 33. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Todos que procuravam a Jesus, naquele momento estavam ali à porta. Isso não quer dizer que a grande massa da cidade, todos os habitantes estavam à porta da casa de Pedro, mas quer dizer que todos aqueles que viram em Jesus a oportunidade de ser curado dos seus males, todos aqueles que viram em Jesus um supridor, eles estavam ali. O dia já estava terminando, já era perto das 18 horas da tarde, o sábado terminava, talvez o mestre estivesse já esgotado, talvez estivesse cansado de um dia tão intenso como este dia em que ele estava vivendo. Ele já havia expulsado um demônio na sinagoga, havia curado a sogra de Pedro, e agora uma grande multidão se aproximou ali da casa de Pedro, ao redor de sua casa. O trabalho ainda não havia acabado. A multidão estava aguardando que o sábado terminasse para que pudessem ir até Jesus, porque perante a lei de Moisés era proibido fazer qualquer tipo de trabalho no sábado. As pessoas clamavam por cura e por redenção. Jesus, como supridor da humanidade pecadora, queridos amigos, estava pronto para servir, independente de que horário fosse, se estivesse cansado ou não. Este exemplo de Jesus nos leva a refletir sobre algo que este texto tem a nos dizer, pois isso nos ensina sobre solicitude, preocupação e prontidão para servir ao nosso próximo. Esse texto ele fala de altruísmo, ele fala de você servir e partilhar o que você tem com o seu próximo sem esperar nada em troca. Jesus Cristo, ao curar os doentes, ele tinha para cada tipo de enfermidade, para cada tipo de má condição que a pessoa tinha, para cada tipo de males, ele tinha o remédio. E ao expulsar os demônios, ao curar os doentes, ele não queria se sobressair, ele não buscou regalias, ele
não buscou ser melhor do que os outros, buscou ser melhor do que os demais. Ele não era como os falsos profetas de nosso tempo e os coachings de nossa geração. Ele não estava preocupado com bens materiais, a única coisa que ele queria era pregar, era evangelizar. A única coisa que ele queria era redimir os seus eleitos e pregar o evangelho do reino. Ele não estava preocupado com ostentação, com o luxo, seu foco era outro. Jesus Cristo é o maior pregador que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E ao fazermos uma breve análise, queridos amigos, nós vamos perceber que ele é totalmente diferente desses pregadores que têm uma grande massa de seguidores aí no YouTube e em outras redes sociais, homens que só falam de dinheiro, de curas físicas e prosperidade, falam de exorcismo público, de expulsão de demônios e nada mais. Eles não estão preocupados em pregar o evangelho. Certa feita, vi um desses malditos falsos profetas confrontando um dos melhores teólogos que nós encontramos nas Assembleias de Deus, não vou citar o nome aqui, por conta de ética, mas este outro falso profeta, ele criticava e dizia: fulano, eu vou aparecer no seu culto aí, eu vou ficar quietinho. A hora que você terminar a sua pregação, que não produz nada, depois que você terminar a sua aulinha, que só produz aí cursos e nada mais para ganhar dinheiro, eu vou começar a expulsar demônios, eu vou começar a deixar Deus me usar. E sabe o que me chamava a atenção? Que esse falso profeta, ele agia de uma forma que parecia como se ele que desse autoridade para Deus usá-lo, ele que determinava a hora que Deus iria usá-lo. Não era o Espírito Santo que trabalhava na vida dele, era ele que trabalhava por meio do Espírito Santo e usava. Eu posso dizer para vocês que este homem, ele mais se parece com um Elimás o mágico do que com um verdadeiro profeta, porque se fosse verdadeiro profeta, ele faria como um teólogo decente, pregaria o evangelho e não falaria essas coisas. Então isso nos mostra que pregadores que pregam buscando dinheiro, fama, ostentação, homens que mais se parecem com os MCs do funk paulista do que com mensageiros do tanto que eles ostentam, andam com ternos de marca, com Ferraris, com helicópteros, homens que só sabem falar deste tipo de coisa e nada mais, estão preocupados apenas com bens materiais, com coisas aqui desta terra, homens que estão preocupados com números e com o crescimento numérico, não com o crescimento aí espiritual das pessoas. Por isso eu digo que eles mais se parecem com os MCs do funk paulista do que com mensageiros do tanto que eles ostentam. Homens completamente equivocados, despreparados, que nunca foram a um seminário. Homens que não sabem nada de teologia. São esses que estão se tornando os gurus da grande massa do povo brasileiro que se diz evangélico. E a cada dia que passa, esses homens têm crescido aí em números. Eles têm aumentado aí os seus seguidores, porque tem muito dinheiro e atrai raposas como eles. Eles não conhecem o evangelho e fazem um desserviço para o reino. Na realidade, eu posso dizer para vocês que eles são servos de Satanás. Estão trabalhando para o diabo e conduzem uma multidão de gente que na maioria das vezes é tão ruim como eles. Só buscam dinheiro, curas físicas e bens materiais, e a cada dia estão caminhando a passos largos diretamente para o inferno e estarão, no fim dos tempos, no colo de Satanás. Mas, irmãos, definitivamente isso não é evangelho. Evangelho que não fala de cruz, evangelho que não aponta para o Senhor e Salvador Jesus Cristo não é evangelho. Pode ser qualquer outra coisa. E sendo assim, é necessário refletirmos, seja pregador ou não, o nosso compromisso, queridos amigos, é servir como Jesus Cristo serviu, pois a nossa maior necessidade é salvação e perdão dos nossos pecados, é vida eterna. Não são bens materiais como esses homens têm propagado em nosso tempo, eles têm distorcido a cada dia o que diz o texto sagrado. São homens que não respeitam o princípio regulador do culto.
que pregam todo tipo de heresia e tentam fundamentar as suas heresias na Bíblia, mas não passam de malabarismos. A cada dia que passa eu vejo esses homens se confundindo mais e falando mais asneiras e se afastando da cruz de Cristo. Eles estão preocupados apenas com cura e com bens materiais, curas físicas. Esse foi o erro, queridos amigos, da grande massa que seguia Jesus. Eles iam ao encontro do Senhor em busca aí daquilo que ele podia oferecer, não por quem ele era. Eles não estavam preocupados com Jesus Cristo, eles estavam preocupados com o que Jesus Cristo tinha a oferecer. Lutero, quando fixa as 95 teses na porta da capela de Wittenberg lá, ele estava confrontando todo esse tipo de heresia, porque ainda naquele tempo, na Idade Média, muitos estavam procurando a igreja, procurando os ministros, apenas em prol de benefício próprio. Tetzel vendia indulgências e dizia que a cada moeda que caía no gasofilácio, uma alma saía do purgatório, e ensinando todas essas heresias que não provêm das Escrituras. E tudo aquilo que Lutero confrontou, parece que hoje, em pleno século XXI, no ano de 2025, os homens querem retornar para tudo aquilo que Lutero, Calvino, Zwinglio e os demais reformadores da época do século XVI, eles reprovaram e diziam que era tempo de retornar para as Escrituras, retornar para a Bíblia. Agora esses homens querem retornar para a tradição, querem retornar para o seu pensamento equivocado e fazer coisas antibíblicas. Tudo aquilo que os reformadores eles refutaram e condenaram, os homens querem fazer hoje. Eles não focam naquilo que Jesus é, mas naquilo que ele pode oferecer e não em quem ele é. Eu sei, queridos amigos, muitos podem questionar, mas Álvaro, Jesus ele cura, ele pode nos prosperar. Eu sei de tudo isso. Eu sei que ele é poderoso para curar. Eu sei que ele é poderoso para libertar. Eu sei que ele pode nos prosperar se assim ele o quiser. Mas esse não é o nosso objetivo, não é o nosso foco. Nós, como igreja, o nosso objetivo é pregar, é evangelizar e espalhar a mensagem de Cristo, pois diariamente as almas estão perecendo sem conhecer a Cristo. E o que vocês estão fazendo com relação a isso? Eu posso ver grandes evangelistas aí do meio neopentecostal fazendo grandes cruzadas e até se associando com o saudoso Billy Graham. Mas esses homens aí, eles não passam de idiotas que focam apenas nos números de pessoas que Billy Graham atingiu, mas não focam no fruto que ele produziu. Billy Graham não estava preocupado com números, queridos amigos, ele estava preocupado em pregar o evangelho. Ele estava preocupado em ensinar as Sagradas Escrituras. Ele não estava preocupado com as cruzadas, por mais que as fez. Ele se preocupava com cada alma que ele evangelizava. Ele se preocupava com cada vida que estava ouvindo ele pregar. E será que esses homens que se dizem evangelistas, que fazem grandes cruzadas, será que eles estão preocupados com as almas? Ou estão preocupados com isso aqui, com o dinheiro? Apenas isso. E nada mais. E o verso 34, ele vai nos dizer o seguinte: de quem é que deve vir esse testemunho de que Jesus Cristo supre essa necessidade da alma dos seres humanos? E aqui vocês vão perceber que depois que Jesus começa a expulsar os demônios queriam falar, queriam dizer que ele era, e ele manda que eles se calem, E ele curou a muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Deste modo, talvez Jesus pudesse estar impedindo que os demônios falassem, para que não atrapalhassem o processo evangelístico que ele estava ali, em meio a esse processo, evangelizando almas, pregando o evangelho do reino, porque talvez o testemunho acerca de Jesus associado a demônios poderia prejudicá-lo e por isso ele manda que eles se calem. Mas quem será que deve pregar? Quem será que deve testificar? Jesus, ele nos diz em sua palavra que ele veio por seres humanos e importa que seres humanos espalhem a sua mensagem. Ele não quer
o testemunho de demônios. Então Jesus, mais uma vez, ele expulsa demônios. E mais uma vez ele proíbe os demônios de falar, de testificar a seu respeito, pois Jesus ele veio pelos seres humanos. Ele não veio por demônios e nem por anjos. Por isso é necessário que nós, que conhecemos a realidade e a verdade de que há um Salvador, testifiquemos. E como arautos do grande rei, proclamemos o evangelho do reino de Deus, mostremos a este mundo que de fato há um Salvador, que de fato há um supridor de nossa necessidade espiritual, que de fato há um curador, tanto espiritual como físico. Então, devemos proclamar o evangelho do reino a toda criatura, esse evangelho que revela que Jesus Cristo de fato é aquele que nos oferece salvação, vida eterna e tudo mais. É o que diz aqui em Atos 17, 24 e 25. Acompanhe comigo aqui, ó. Atos 17, 24 e 25. Diz da seguinte maneira, prestem bem atenção, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então tudo vem de Deus, tudo é ofertado para os seres humanos diariamente, a partir de um único Deus verdadeiro, que é o Deus que é apresentado nas Sagradas Escrituras. Não é o Deus desses malditos coachings e falsos profetas, da teologia da prosperidade, mas é o Deus de Paulo, é o Deus de Pedro, é o Deus de Billy Graham, que acabei de citar, é o Deus de Augustus Nicodemos, é o Deus de Álvaro André, este que vos fala, é o Deus de todo aquele que prega o evangelho do reino com seriedade. Então, mas infelizmente, muitos têm pregado outro evangelho maldito, que corrompe, e por meio de teologias ridículas, como a teologia da prosperidade e a teologia coaching, ensinos que vieram da mente de Satanás, que não vieram de Deus, e assim perverte o evangelho e perverte pessoas. Com esse ensino desastroso que diz que tudo o que nós quisermos, Deus é obrigado a nos dar. Esse evangelho maldito que diz que se você determinar bem forte, se você gritar com Deus e exigir alguma coisa como uma criança mal educada, uma criança mimada que fica batendo os pés ali e gritando na frente dos pais, você vai ser ouvido. Isso é uma baita de uma mentira do diabo. Nós não temos autoridade para declarar e determinar nada diante de Deus. Quem determina tudo é Ele. Nossas orações, como diz o apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 5, devem ser de acordo à vontade de Deus, não de acordo ao nosso coração corrupto. Então, com esse ensino desastroso que diz que tudo o que você quiser, Deus é obrigado a te dar, basta fazer campanhas, dar o dízimo, ofertas, não porque querem servir, mas porque querem ser servidos. Esses homens ensinam que quanto mais você der para a igreja, mais você vai receber de Deus. Eu já vi casos de seitas em que pastores, juntamente com a sua família, ofertaram tudo o que tinham e o que não tinham para a maldita seita, com aquela maldita promessa de que receberiam o triplo e nunca receberam nada. Por fim, a esposa do pastor ficou doente, teve problemas de diabetes, teve que amputar uma das pernas, e esse pastor não recebeu nada em troca, muito menos das lideranças que tanto sugaram todos os seus bens materiais, todos os recursos que ele recebia, muitas vezes de gente pobre que frequentava a sua congregação. E esses homens continuam aí, malditos hereges, matando e destruindo, fazendo um desserviço para o reino, mas honrando o seu pai, que é o diabo, o pai da mentira, e eles continuam fazendo isso. Eles querem ser servidos e, no fim, salvação não é pela graça mediante a fé, mas é por obras. Por meio de barganhas com o Criador, esses homens aí ensinam que a salvação você compra
Quanto mais você dá para a igreja, mais abençoado você vai ser. E isto é mentira. Não tem nenhum tipo de embasamento bíblico que diz que quanto mais você ofertar, mais você vai receber. Enquanto isso, as almas continuam perecendo, sofrendo e morrendo de fome. E por fim, sendo lançados no inferno diariamente. Pois no fim das contas, ruim não é só os falsos profetas, mas as pessoas que os seguem, que procuram e dão atenção para esses hipócritas, homens malditos, que pegam como se fosse uma taça cheia de leite e vão pingando a conta-gotas o seu veneno, vão engendrando todo o seu falso ensino e aos poucos vão matando as pessoas que estão à sua volta, porque vão enxertando neles o seu veneno. A maldita teologia da prosperidade que diz que quanto mais você produzir, que mais parece uma empresa do que uma igreja, que diz que quanto mais você produzir, mais você trabalhar, mais você ofertar, quanto mais você entregar da sua vida, mais você vai ser abençoado. Só que enquanto isso, casamentos vão sendo destruídos, famílias vão sendo destruídas, filhos vão deixando os pais, porque eles se preocupam mais com a vida religiosa do que com a própria família. Eles descuidam da sua casa, que é o seu primeiro ministério, deixam de cuidar da sua casa e cuidam mais das coisas da igreja e acabam se tornando hipócritas e legalistas também. As almas continuam perecendo e esses homens hipócritas, a única coisa que eles querem é dinheiro e nada mais. Amados irmãos, esses textos aqui nos ensinam que não devemos ser como a grande massa que buscava a Cristo apenas por interesse na intenção de receber algo em troca. O texto nos ensina que devemos buscá-lo porque o amamos e porque entendemos que Jesus Cristo é alguém que devemos buscar todos os dias da nossa vida. Ele não é uma divindade morta que procuramos quando o mundo está desabando ao nosso redor, quando o ente querido adoece, ou quando necessitamos de algum bem material. Jesus Cristo deve estar no centro, ele não deve ser um Deus que buscamos. Recebemos o que queremos e depois descartamos. Jesus não é um Deus descartável, Jesus é um Deus vivo, um Deus presente. E ele quer ter relacionamento com você, ele quer ter relacionamento comigo, basta abrirmos o nosso coração e entendermos que ele está vivo e que ele está presente entre nós. Então ele deve estar no centro de nossas vidas. É alguém que caminha conosco todos os dias das nossas vidas. Ele é um Deus vivo e presente, não uma divindade de gesso ou de, podemos dizer aí, de esmalte ou de louça. Não, é um Deus vivo, não é uma divindade fria, vazia, morta e distante. Devemos olhar para ele e entender que ele é o nosso melhor amigo, o provedor da nossa salvação, e não um estranho. Ele não está distante que você não possa ter comunhão com ele, ele está perto, ele está presente, porque ele é onisciente e onipresente, e ele quer ter relacionamento com você, como eu disse, quer ter relacionamento comigo. É nosso dever proclamar que Cristo é quem supre a necessidade, o vazio da alma do homem. É Ele quem preenche esse vazio existencial que há nos seres humanos. Há um Salvador, queridos amigos. Há uma verdade absoluta. Não há verdades relativas. Você não pode ter a sua verdade e eu posso ter a minha, não. Existe uma verdade absoluta e essa verdade é que Jesus Cristo é o meu, é o teu Salvador, é o meu Redentor, é o meu Senhor. Pode ser o teu Senhor também. Talvez já seja o seu Senhor, basta você ter relacionamento com Ele, não basta se rotular como reformado ou como cristão. Não, você tem que ter relacionamento com o teu Salvador. Ele é quem preenche o vazio existencial dos seres humanos. Há um Salvador, a verdade absoluta. Ele é Jesus Cristo, o único elo de ligação entre Deus e os homens, pois se Ele não nos libertar, jamais seremos livres, é o que diz em João 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, mas é se o Filho vos libertar.
Então, se Ele não nos libertar, jamais seremos reconciliados com o Pai, jamais teremos liberdade verdadeira. E não é liberdade para fazer o que você quiser, mas é liberdade para poder escolher por Cristo. Porque se Ele não te atrair, se Ele não te habilitar com o Espírito Santo, se Ele não te capacitar, você continuará morto nos seus delitos e pecados. A única forma de nos reconciliarmos com Deus é através de Jesus Cristo. É o que o apóstolo Paulo ele vai argumentar em 2 Coríntios 5, a partir do versículo 19, 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18, veja o que ele diz, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o apóstolo Paulo ele está argumentando aqui que o único elo de ligação entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Você pode buscar se reconciliar, se religar com Deus em todo tipo de religião que existe no mundo, mas você não vai encontrar, porque o único elo que pode religar o homem caído ao Deus onipotente é o seu Filho, Jesus Cristo. Essa é a verdade absoluta. É a grande problemática da humanidade que muitos se recusam a reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador que a humanidade necessita. Ele é o único supridor dessa maior necessidade que o ser humano tem. A maior bênção que Jesus Cristo poderia dar para a humanidade é salvação, é redenção, é sua vida, é relacionamento com o seu povo, é comunhão com Ele. Jesus Cristo deseja que seus eleitos se arrependam e creiam por meio da pregação de sua palavra, não por outros meios. O único meio de graça para a salvação que nós encontramos aqui definitivo é a pregação do Evangelho. Esse é o meio de graça que Deus tem usado para testificar ao teu povo que há um Salvador, que há um Redentor, que há um Remidor, que há um sustentador do universo. Se você não tiver um encontro com Cristo, você pode encontrar qualquer outra divindade, mas vai ser uma divindade morta, fria, vazia e distante de você, que não vai poder fazer nada por você. Não passam de divindades mortas. Outros podem ser até demônios que estão influenciando a humanidade caída, mas não são deuses verdadeiros. Todos os outros deuses são falsos. O único Deus que eu conheço pelas Escrituras e que, se você examinar, você poderá conhecer o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. E por fim, através de sua ressurreição no terceiro dia, Jesus Cristo demonstrou que venceu o pecado, Satanás, o mundo e a morte, e assim se revelou como aquele que supre a maior necessidade dos seres humanos, a necessidade de salvação dos seus pecados, de justificação, de se tornar aí redimido, perdoado diante de Deus, redenção e vida eterna. Por isso, você que me escuta nestes momentos, eu quero dizer para você, você que sente esse vazio no peito, uma angústia existencial, uma sede na alma que talvez você não saiba nem sede do que é, eu quero dizer para você que essa sede é sede de Deus. O vazio que existe no coração dos seres humanos, esse vazio é do tamanho de Deus, porque um abismo chama outro abismo. E esse abismo que está dentro do teu coração, que esteve dentro do meu coração anos atrás, só pode ser preenchido pelo Salvador, só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Se você não tiver de fato um encontro com Ele, esse vazio jamais será preenchido. Ele é o único que pode acabar com essa sede de Deus, sede por salvação, a maior necessidade dos homens, que desde a queda no Éden está morto,
e condenado nos seus delitos e pecados, e o único que pode tirar a condenação que está sobre a humanidade é o Cristo, o Redentor, o Cordeiro de Deus. Por isso eu quero te dizer que o único que pode te dar vida eterna e suprir essa tua necessidade é Jesus Cristo. Querido amigo, eu não conheço o teu coração, eu não conheço a tua vida, eu não sei as dificuldades que você tem passado, mas uma coisa eu sei, eu conheço o pecado e eu sei os males que ele tem causado em nós. O pecado, primeiramente, nos afasta de Deus. O pecado, como um câncer, ele vai nos comendo dia a dia, nos destruindo a cada dia. O pecado, ele vai te levando ao encontro de Satanás, ao encontro de tudo que é errado que existe no mundo. Porém, Jesus Cristo, quando ele aplica o sangue redentor sobre a pessoa que é justificada, quando esta reconhece ele como seu Senhor e como seu Salvador, ele restaura a vida dessa pessoa, ele lhe dá a salvação, lhe dá a vida eterna e o adota como seu filho, porque enquanto você não reconhece ele como seu Salvador, você é criatura de Deus, você não é filho de Deus. A única forma de você se tornar um filho de Deus é através de Cristo, crendo em Cristo, reconhecendo ele como seu Salvador. Por isso, eu te apresento o meu Senhor, Jesus Cristo. Ele pode ser o teu Senhor. Você só precisa crer nele e confessá-lo como seu Senhor, como seu Salvador, e ele vai preencher esse vazio que está no teu coração e a tua angústia existencial será aí sanada, irá terminar, pois ele é quem supre a principal necessidade dos seres humanos. Eu não estou aqui para te oferecer facilidades, querido amigo, querido irmão. Eu estou aqui para te oferecer o que Cristo tem de melhor, que é salvação e vida eterna. Ele não está preocupado com bens materiais, ele não está preocupado com ostentação. Este não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho fala de Cristo, fala de perdão de pecados, fala de confissão de pecados, fala de reencontro com o Pai. Analise, olhe ao redor, veja o que nós estamos vivendo neste tempo. Estamos sob juízo, queridos amigos. Estamos vendo a mão de Deus pesando sobre o Brasil, talvez por conta de todos esses falsos profetas aí, como dizia o saudoso irmão Paulo Júnior em seus dias, quando pregava. Agora, infelizmente, ele está afastado de nós, mas continuamos orando por ele e creiamos que Deus irá restaurá-lo. Mas ele sempre nos alertou que talvez tudo isso de corrupção, tudo isso de pecado e podridão que está manifestado no mundo, talvez fosse Deus pesando a sua mão por conta de falsos profetas que pregam a teologia da prosperidade, teologia coaching, teologia da libertação, uma teologia progressista que afasta os crentes de Deus e os leva para a ostentação, os leva aí para o materialismo distante de Deus. Então reflitam, queridos amigos, se tudo isso que falei para vocês fez sentido, ore por nós, para que sigamos aí pregando o evangelho da graça, anunciando a boa nova e mostrando o caminho correto, desfazendo esses falsos ensinos e mostrando que Jesus Cristo é o nosso supridor, ele que supre a nossa angústia existencial, ele que nos dá sentido de vida. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.